Entrevista. E hoje conosco a presença do CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, o ex-secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, tudo bem com você? Bom dia Clemente, Giovana, Sena, Eloy, pessoal aí do estúdio, os ouvintes, um prazer estar aqui, tava com saudade de vocês já. A gente também de você, Paulo. E gostou do novo espaço? Pô, parabéns, sensacional, não tinha conhecido aqui o estúdio, então de parabéns mesmo, agora TV e rádio ao mesmo tempo, né? Tempo, que responsabilidade jeito, né? Aqui. Muito grande, aumentou muito. Paulo, para começar a nossa conversa aqui, para mim até foi uma surpresa, a própria Giovana falou um pouco que vocês estão agora lá no Parque Tecnológico, então é o Observatório Nacional de Segurança Viária, o importante observatório que era em Indaiatuba, e agora tem uma parte lá e uma grande parte em São José, é isso, né? Conta pra gente o que seria esse observatório. Nossa, o observatório é um centro de pesquisa e desenvolvimento de conteúdo na área de trânsito, é uma entidade não governamental, é uma OCIP, né? Tá na categoria ali das ONGs e tem já 13 anos de existência. Ele surgiu em função da primeira década mundial de ações pelo trânsito, decretada pela ONU, que agora foi prorrogada, né, até 2030, e a gente tem um objetivo no mundo inteiro de reduzir em 50% o número de vítimas no trânsito, né? Hoje o mundo inteiro mata cerca de 1,5 milhão de pessoas todos os anos, só aqui no Brasil 35 mil mortes todos os anos, que cerca de 500 mil pessoas com sequelas permanentes. Então o observatório surgiu para ajudar o Brasil a cumprir a sua meta. Então a gente faz isso por meio de desenvolvimento de pesquisas, campanhas, né? O nosso forte ali também é desenvolvimento de campanhas. O Maio Amarelo, por exemplo, é desenvolvido pelo observatório. Agora a campanha da Semana Nacional de Trânsito, que é utilizada pelo governo federal, desenvolvida pelo observatório também. Em setembro, né? Em setembro. Então um dia sem carro parece também uma coisa sem sentido, né? Isso, dia 22 de setembro, inclusive é aniversário do meu filho, né? Eu nunca vou esquecer essa data. É o Dia Mundial Sem Carro, a gente aproveita também para fazer essas discussões. E o observatório trabalha com isso. E como a gente é um centro de pesquisas, nada mais correto, né? Nada mais apropriado que a gente está dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde a gente tem aquele grande ambiente de inovação, e a partir dali a gente está ajudando o parque a desenvolver o cluster brasileiro de mobilidade, né? Então é uma das missões do observatório dentro do Parque Tecnológico. O trânsito, Paulo, na sua opinião, você que foi secretário de mobilidade por tanto tempo aqui em São José, o trânsito está melhorando ou está piorando a cada dia? Na verdade, a gente tem um desafio no Brasil inteiro, né? E são quando a gente fala trânsito, a gente sempre tem 2 atributos que a gente olha para o trânsito. Primeiro, a fluidez, né? A mobilidade das pessoas, e esse é um desafio cada vez mais maior, né? Cada vez mais difícil de superar, porque uma cidade como São José dos Campos, que tem evoluído economicamente, né? Você pega aí pelo último censo, a cidade cresceu acima da média nacional, né, número de pessoas. Então isso por si só é um desafio. Você tem mais gente aqui, com uma melhor condição social, então isso gera mais deslocamentos. E quando eu tenho mais deslocamentos, eu tenho mais exposição. Então os riscos no trânsito, eles se ampliam também. Então assim, a cidade está mais movimentada, né? A volta da pandemia mostrou isso, não só em São José dos Campos, como todas as outras cidades. Então, a minha pergunta em termos de Brasil mesmo, né? Que é mais importante, né? E aí o que a gente sentiu? A gente vinha numa tendência de queda do número de vítimas de trânsito, e agora, depois da pandemia, a gente já nos 2 últimos fechamentos viu que agora está tendo uma tendência de aumento, né? Qual a maior preocupação nossa hoje? Idosos sendo atropelados, né? Esse é o principal grupo de vítimas, e jovens com a motocicleta. Então principalmente agora, a partir da Semana Nacional de Trânsito para 2024, vão ser os 2 principais focos. Paulo, a gente sempre fala aqui em educação no trânsito, porque é uma coisa que a gente vê que falta, né? Então, quando você fala de idosos, dos motociclistas, o que a gente vê no trânsito, no dia a dia, né? Pessoas que atravessam fora da faixa, ciclista que está em lugar proibido, o motorista ou motociclista que faz uma conversão proibida, ninguém respeita mais ninguém, parece que as pessoas estão mais, eu diria... mais violentas. Irritadas, violentas no trânsito. Vocês percebem isso? E como mudar isso, né? Existe um plano para isso? A lei muda? A lei, na verdade, se a gente conseguisse aplicar a lei, já era o Brasil tem uma das melhores leis, está ali entre os top 5 das melhores legislações de trânsito do mundo.
Qual que é o nosso problema aqui? Eu não diria nem que as pessoas são mal educadas. A nossa cultura de segurança e de percepção de risco é que é mais atrasada. Então, o que eu quero dizer com isso? Sei lá, uma coisa simples, utilização do cinto de segurança. A gente ainda tem, e ontem eu peguei uma estatística das rodovias federais concedidas, né? A gente estava olhando para esse tipo de estatística, 60% das vítimas ocupantes de veículos que se envolveram em acidentes nas rodovias concedidas estavam sem cinto de segurança. Então, quando a gente compara, por exemplo, com uma situação de saúde, a vacina, por exemplo, que teve muita discussão e muita polêmica, a gente fica todo preocupado, né, de dar a vacina no nosso filho, mas não liga de transportar ele fora da cadeirinha. Então, a nossa percepção de risco com relação a trânsito, ela é diferente da percepção de risco que a gente tem para outras áreas da nossa vida. Então, é isso que a gente precisa trabalhar para evoluir. E a melhor forma é trabalhar, né, dividindo a educação para o trânsito em 3 grandes blocos, que a gente chama de formação, informação e reformação. E ali na formação é onde a gente está falando com o ensino fundamental e ensinando essas crianças conceitos de cidadania, né? Eu acho que essa é a base para a gente melhorar o trânsito, a gente ter cidadania, porque daí eu estou ali compartilhando espaço público, respeitando as regras, respeitando o próximo. Então essas crianças realmente são o futuro do nosso país, né? E do outro lado a gente tenta consertar os adultos, né, com fiscalização, com campanhas continuadas. E multas. E multas. Tem que ter, né? A norma sem sanção é como um sino sem badalo, já diria o meu professor. Você falou das crianças aí, Paulo, mas a gente enxerga, de repente, que você orientando as crianças vai demorar um pouco ainda para a coisa acontecer. E o negócio tem que ser imediato, né? Porque o número de acidentes é muito grande. O número de motoristas que está com o volante à mão e acha que é o dono do pedaço é muito grande e não está nem aí, né? Isso quando fala motorista é muito grande o número de motoristas que anda ainda, dirige ainda com celular, dirigindo com o celular, conversando ao ouvido, e não está nem aí para as câmeras de digitando, né, Clemente? Você passa e consegue ver o motorista ali no celular digitando uma mensagem e dirigindo. E você vê, por exemplo, em corredores também de trânsito, o motociclista vendo que está parado, que tem um ônibus atravessado, que vai ter que dar seta para sair do ponto dele, para pegar outra pista, e o cara vem, cidadão de moto, vem buzinando, que ele acha que aquele espaço é dele. Como fazer para melhorar isso, né? Tá difícil, né? Quando a gente fala de reformação, que já é o adulto formado, né? Esse motorista aí, de certa forma, responsável, o que a gente está estudando agora lá no Observatório? A gente tem a linha editorial de campanhas educativas do Brasil, ela é muito soft, né? Então ela é mais lúdica, né? Você vai ver agora até a própria Semana Nacional de Trânsito, a diretriz da linha editorial é sempre mais um negócio mais positivo. E o que a gente quer fazer agora, a gente quer estudar se realmente essa linha editorial tá causando impacto. A gente tá vendo que não, porque a cultura está demorando para mudar. Então agora a gente está estudando e a ideia é a gente apresentar dentro da nossa linha, que a gente chama de advocacy, para o governo federal, uma proposta de uma nova linha editorial de campanhas. Um pouco mais pesada, um pouco mais chocante, mas que a gente acredita, e eu preciso comprovar isso cientificamente antes de apresentar, e esse é o trabalho do Observatório, causar um impacto maior nas pessoas e tentar achar um caminho que a gente consiga realmente tocar o coração daquela pessoa, fazer ela refletir sobre o seu comportamento. Ainda dentro dessa questão aí que a gente estava conversando, da educação no trânsito, entre aspas, né, Paulo? A gente tem uma situação que a gente até estava brincando aqui um pouco antes de começar a entrevista, que é a Geraldo Scavone, que é a Estrada Velha Rio-São Paulo, que está bem complicada nesse momento por causa das obras ali, né, das novas pistas marginais da Dutra, e é uma reclamação recorrente dos nossos ouvintes que são mais engajados, que têm mais preocupação, dos motoristas que passam pelo acostamento. E a gente sabe que ali na Estrada Velha Rio-São Paulo tem muito pedestre, tem muito ciclista que trafega pelo acostamento. Aquela rodovia, ela na verdade, ela não é municipal, né? Ela é federal, se eu não me engano, né, Clemente? Estadual. É. Como é que fica nessa situação? Infelizmente, ali naquele caso, pelo que a gente vê, é só a parte da reformação que dá, né? Porque já são os motoristas que estão fazendo a coisa errada. Não teria como ter uma fiscalização um pouco mais incisiva inclusive tem um detalhe curioso, né? Esse motorista vai pelo acostamento, quando chega um pouco mais à frente, ele tem que voltar para a pista principal e aí complica ainda mais a vida de todo mundo, né? Essa fiscalização, pelo menos nesse período, não poderia ser mais intensificada? O que você acha disso, Paulo? Poderia ser, e acho que agora a gente tem tecnologia para ser mais abrangente na fiscalização, né? A gente tem um exemplo aqui em São José dos Campos mesmo, a utilização das câmeras de monitoramento,
ela causa uma abrangência maior da fiscalização, e muito mais do que você ter a aplicação da multa, você tem que ter a inibição do comportamento inadequado. Então, quando você tem abrangência, né, ou seja, se você fica com a sensação de que pode ser fiscalizado a qualquer momento, aí você pensa duas vezes antes de cometer uma bobagem. E a câmera hoje, gente, fiquem espertos, porque ontem eu estava lá no CCO das rodovias, enxerga longe, viu? Enxerga longe, e elas estão sendo utilizadas para fiscalização. Então, acho que é uma forma, viu? Ou seja, a solução também vai ser a tecnologia. Cada vez mais o fator humano saindo dessa função de fiscalização, que você não precisa de um ser humano lá presente para poder fazer essa fiscalização. Inclusive, rodovias federais agora, por meio de uma ação chamada sandbox regulatório, já estão fazendo fiscalização com drones. Então a gente viu isso, teve um evento chamado Rodovias do Futuro agora 3 semanas atrás lá em São Paulo, e a gente já está vendo isso. Então a tecnologia tá aí para ajudar. Paulo, há poucos dias, 15 dias mais ou menos, um acidente grave lá em Minas Gerais, na volta do jogo do nosso Corinthians, né? E infelizmente o ônibus acabou se acidentando e matando 7 corintianos. E o ônibus estava totalmente irregular, viajando de madrugada, com o tacógrafo também irregular, enfim, né? E parece que mudou também essa nomenclatura, não sei se está certo o meu termo aqui, que antigamente era acidente grave, agora não, agora é sinistro. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo, né? A mudança do termo acidente para sinistro vai muito no conceito de que acidente é uma coisa fortuita, acontece, né? E quando a gente fala de trânsito, ele pode ser evitado. Então, por isso que ele não é um acidente, porque ele é evitável. Então, ele é um sinistro, e agora a lei mudou, inclusive essa terminologia, ela não existe mais no Código de Trânsito Brasileiro, o acidente. No caso lá do... O acidente está fora do código? Tá fora. E é um exercício que a gente tem que fazer, faz 30 anos que a gente chama de acidente, né? Exatamente. Mas hoje a gente fala sinistros de trânsito justamente por conta desse conceito. Uma ocorrência, então, a polícia rodoviária, então ela faz como sinistro e não acidente de trânsito. Sinistro. Tem todo agora um trabalho de modificar, porque os boletins de ocorrência ainda trazem essa terminologia, mas conceitualmente é importante a gente mudando essa semântica até para ir colocando esse conceito de que é evitável, que é o caso lá daquela tragédia do ônibus, né? Quando a gente olha faz uma análise do que aconteceu, você tem vários fatores que contribuíram. Então, uma ocorrência dessa nunca é uma coisa que aconteceu, é sempre uma série de fatores que se somam. Ali tem problema de infraestrutura, né? A gente já tinha identificado naquele ponto ali infraestrutura na rodovia. Na rodovia mesmo, uma curva perigosa sem uma área de escape, por exemplo. O veículo, né, com condições problemáticas. O condutor, ainda em investigação, se estava sobre a influência do álcool, questão de sonolência. Parece que não estava, saiu já até o resultado, parece que não estava. Agora, mais do que isso, a madrugada. O volante à madrugada realmente é complicado também. Agora, né? Quer ver uma coisa que chama muita atenção, que as pessoas costumam não olhar para isso? Era uma viagem regular, então ela não estava registrada nos órgãos de fiscalização. Quando você vai fazer uma viagem dessa com ônibus, você precisa fornecer a lista de passageiros. Então, quando a viagem regular, não existia essa lista de passageiros. Quando aconteceu a tragédia, as unidades de resgate foram para o local sem saber quantas vítimas, sem saber o perfil das vítimas. Então, o atendimento... A importância disso, né? Exato, porque a diferença entre a vida e a morte, num atendimento, né, numa ocorrência dessa, pode ser o atendimento pré-hospitalar, a velocidade com que as unidades de socorro chegam e dão aquele primeiro suporte ali às vítimas. Isso fica prejudicado. Então, muita atenção quando você for utilizar um serviço de transporte, porque os serviços irregulares, os serviços ilegais, geram esse desdobramento que pode ser a diferença entre a sua vida e a sua própria morte. Uma coisa que me chamou a atenção também, Paulo, nesse acidente, foi que esse ônibus saiu de São José dos Campos, ele é de Jacareí ônibus, né? Saiu de São José ou de Pinda, eu não sei, e foi até Belo Horizonte. 2 rodovias federais. E em nenhum momento esse ônibus foi parado pelos policiais rodoviários federais, que é o que realmente administram as rodovias, né? Que fiscalizam as rodovias. Com tanta tecnologia, não tem como ninguém parar, ninguém viu isso. Saiu de Pindamonhangaba, foi até a altura da Fernão Dias, pegou Fernão Dias, foi a Belo Horizonte, quase 800 quilômetros e ninguém parou. E ele está voltando já, né? E a gente tem tecnologia para isso, né? O que um dos grandes desafios, é uma das coisas que a gente trabalha no observatório, é organizar esse bando de dados, né? Porque as pessoas chamam de banco de dados, mas na verdade é um bando de dados, tá tudo espalhado, a informação tem, a gente só precisa organizar. Então, se a gente tivesse ali uma informação, você tem um veículo, um ônibus, um veículo comercial, que é
fabricado para fazer esse tipo de viagem, circulando, passando em um monte de câmera, passando em um monte de lugar que identifica a placa, sem autorização. Se a gente tivesse uma organização mínima da nossa parte de tecnologia, tinha pego isso, né? Falou, pô, tem um ônibus circulando, está em direção a Belo Horizonte, saiu aqui de São José, região do Vale do Paraíba, sem nenhum tipo de registro dessa viagem, alguma coisa tem de errado. Andou quase 1.000 quilômetros, né? É difícil, assim, eu até entendo, é difícil para a polícia abordar todo mundo, né? Como é que vai saber que aquele ônibus estava irregular? Mas a tecnologia ajuda a gente a fazer essa pré-seleção. Paulo, mas as condições do ônibus estavam bem caracterizadas, que não tinha, né? A gente olhava o ônibus, havia um ônibus velho, um ônibus antigo, que estava transportando passageiro numa rodovia. Eu acho que deveria, pelo menos, dar uma parada nele para saber como é que estava a condição, né? Acho que muita coisa poderia ser evitada. Bom, infelizmente aconteceu e agora não adianta chorar o leite derramado, e o que vale agora é a experiência e mudanças para poder a coisa a reflexão também, né, Clemente? Muitas daquelas vítimas, e a gente não consegue, porque é um trabalho de perícia que talvez nem na perícia consiga identificar isso, mas eu tenho certeza que tinha muita gente sem cinto lá dentro daquele ônibus, né? Com certeza. E isso também é um outro fator. Então você tem, né, como eu disse, vários fatores que contribuíram para esse problema acontecer. Giovana, para fechar com ele. Queria falar um pouquinho, a gente está falando de sinistros, né? O estado de São Paulo registrou um aumento de sinistro de trânsito no primeiro semestre deste ano. E o excesso de velocidade está entre as principais causas. Quer dizer, é um problema isso, né? Como melhorar isso, Paulo? O excesso de velocidade, né? Quando a gente olha para um sinistro, ele tem 3 etapas. O pré, aquilo que aconteceu, que contribuiu para que aquele sinistro acontecesse, o momento do sinistro em si, da colisão, e o pós acidente, que aí tem a ver com o atendimento às vítimas. A velocidade, ela interfere nesses 3. Ela contribui para que a ocorrência aconteça, ela contribui para a gravidade daquela ocorrência e contribui para o estado final da vítima. Então, um dos trabalhos que a gente está muito focado, e vai ser a nossa grande bandeira para o ano que vem lá no Observatório, é fazer uma melhor gestão da velocidade. E uma das iniciativas que a gente está tendo, né, dentro da nossa área de advocacy, né? Advocacy é você influenciar as autoridades públicas na formulação, reformulação de leis para contribuir para um trânsito seguro. Uma dessas ações é fazer uma modificação no Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente protocolou um projeto de lei lá no Congresso Nacional. A gente está com 8 deputados coautores para poder autorizar e regulamentar no Brasil a fiscalização por velocidade média. Porque acontece muito, principalmente em rodovia, freia no radar, a própria frenagem no radar causa uma insegurança, então vai acabar com isso, né? Você tem uma fiscalização do ponto A, um registro no ponto A, um registro no ponto B e uma velocidade regulamentada naquele trecho. Não pode mais colar o pé, então? Não vai ter que manter a velocidade sempre dentro da velocidade média, né? Então esse é uma das ações principais que a gente está fazendo aí para o combate de excesso de velocidade. Porque você passa no radar, né? Rodovia dos Tamoios, né, Eloy? Pelo amor de Deus, né? Se ela 80, 60, 40, 30, quando você passa o radar, você cola o pé, porque não tem sentido uma rodovia tão bacana como essa andar a 30 por hora, a 40 por hora. Realmente é uma coisa que não dá para bater também, né, Paulo? É verdade. A regulamentação da velocidade é um ponto essencial também. Não basta a gente falar de fiscalização. Quando a gente fala de sistemas seguros, a gente fala de responsabilidade compartilhada. E o órgão de trânsito tem responsabilidade também, inclusive tendo que fazer a regulamentação de velocidade de forma correta. Não adianta nada você fazer uma regulamentação de velocidade, colocar 40 por hora num local que não era para ser 40 por hora, e você tem estudo técnico para poder fazer isso, porque aí vai ficar fora daquilo que é a percepção da sociedade. Então, ou seja, a lei é falha também. A lei é falha também. O gestor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando ele coloca uma placa na rua, isso é um assunto muito sério. Então, um engenheiro que assina ali uma velocidade, e esse é um outro problema de fiscalização que a gente não fiscaliza muito os órgãos públicos, né? A gente fiscaliza muito o cidadão, mas não... Exatamente isso. Aliás, eu vou ter um comentário aqui. Em Jacareí, por exemplo, pega Siqueira Campos de Jacareí, uma avenida longa, e tem que andar 40 por hora. De repente o trânsito fica todinho represado por causa disso. Coloca 50 por hora. Vai legal, mas não. É 40 por hora e fim de papo. Passou, multa e você paga a multa. E de repente, o que você acabou de falar, né? O próprio setor, o fiscalizador público acaba falhando nisso. Estou dizendo que seja falha de Jacareí. Porque, logicamente, para colocar a placa de 40 por hora, ele se baseou numa lei. E muitas vezes ele acabou de falar, a lei é falha, né? É verdade. E a lei, qual que é o nosso problema de legislação no Brasil? A gente olha para o Brasil, e eu tenho fechado algumas parcerias com entidades internacionais, e a ideia, assim, quando a gente olha para a Europa, a gente tem um Brasil cheio de estados lá dentro. Então a gente compara alguns países da Europa com estados brasileiros.
No Brasil é uma lei única para todo mundo. Então, do Oiapoque ao Chuí, a lei é a mesma. Né? E isso gera uma dificuldade de aplicação gigante. Isso vai mudar, Paulo? A ideia é a gente modificando aos poucos, né, trazendo mais para o Estado, né? A gente tem hoje em andamento uma coisa chamada Penatrans, que é o Plano Nacional de Redução de Vítimas no Trânsito. E esse plano, ele dá um pouco mais de autonomia para os estados. Então a ideia é a gente ter uma linha mestra, ter uma espinha dorsal de legislação federal, mas que dentro dos estados a gente vá conseguindo fazer essas adaptações aí conforme a cultura e o momento de cada unidade da federação. Eu tenho observado também, Paulo, que muita gente aí, muitas agressões físicas no trânsito, no Brasil e fora dele também. Agora há pouco acabou de viralizar lá de Portugal, por exemplo, um cidadão lá com um canivete na mão, saiu do carro e na hora que ele viu o tamanho do cidadão que ele ia agredir, ele acabou baixando a bola, né? Mas realmente a coisa está ficando feia, né? Em termos de agressão física no trânsito. A lei tem que ser mais dura. E o reflexo que a gente tem no trânsito é o reflexo que a gente tem do momento da sociedade também. Tudo que a gente tem na nossa vida a gente leva para o trânsito. Se a gente acorda um dia atrasado, estressado, com conta para pagar, o nosso comportamento no trânsito ele vai ser ruim também. Então, acho que o trabalho de conscientização, o trabalho de a gente entender esse lance de compartilhar o espaço público, que eu acho que é o principal. Tem que ser psicólogo, né? Tem que ser, faz parte do trabalho. Paulo, muito bom sempre entrevistá-lo aqui, seja bem-vindo sempre. Obrigado aí pela abertura, obrigado por me receber aqui, parabéns de novo aí pelo novo momento que a rádio está vivendo e contem sempre com a gente aí, a gente vai ter a Semana Nacional de Trânsito aí pela frente agora em setembro, então a gente conta com todo mundo aí para fazer, né, colocar a mão um pouquinho na consciência, se refletir um pouquinho aí sobre os seus próprios comportamentos. Muito obrigado e bom dia.